Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido como Mr. Darklighter 66. Continuando a situação então do meu fanscription, ou fan rewriting, das sequelas de Star Wars, vamos então agora para o episódio 8 da Last Jedi, que já é algo que já estava bastante requisitado. Think about it, eu literalmente fiz um rewrite do meu Force Awakens, do meu rewrite original. Portanto, sim, mas desta vez já não vai haver rewrites. É mesmo para continuar, bem ou mal, concordando ou não concordando comigo, siga. Portanto, isto basicamente vai fazer left-off diretamente ao que aconteceu. Passaram-se algumas semanas, talvez meses no máximo, do ataque que aconteceu no Templo de Jedi. O Senado está a tentar pesquisar o que é que se passou. Está a haver bastante research e até interrogatórios sobre membros suspeitos no Underground, no Underworld, em certos bounty hunters que possam ser suspeitos, em... peço desculpa. Em situação de Imperial Remnants e velhas células que possam ter encontrado ou derrotado, ou mesmo Old Officers que estão juntos agora com a República, de modo a tentarem ter algum tipo de informação extra que possam garantir devido a este ataque surreal que houve. O Luke, a Mara e os restantes Jedi dos seus Padawans, basicamente, estão em uma nave com alguns mantimentos, sim, e estão a tentar agora encontrar os culprits. Eles basicamente tiveram algum tempo para ter uma espécie de preparação mental e obviamente que tiveram a aperfeiçoar um pouco mais o seu treino para estarem capazes, mas o Luke sabe que agora é o momento da ação e mesmo após terem morto um dos 5 Siths, está na altura de irem atrás desta Darth Talon e dos outros 3 que trabalham com ela, que ainda estão vivos, porque realmente o Darkseid está a crescer, o Rise of the Empire está também a crescer, portanto está mais que na altura antes que haja um acontecimento atroz novamente, verificando que vimos uma Ordem 66 com uma escala menor, mas houve exatamente essa situação. Portanto, antes que a própria Nova República comece a tentar descambar com situações do povo e tudo mais, de não acreditarem bem na segurança, do próprio regresso dos Jedi estar a ser já alvo de problemas após terem passado nem que 2 décadas, eles decidiram então ir pesquisar, ir até planetas que possam conter Holocron Sith, de modo não só a informarem-se em relação a tentar descobrir o paradeiro ou intenções destes Sith Lords, ou neste caso estes aprendizes, por assim dizer, e, claro, tentar encontrar algum esconderijo ou ligação para com o Underworld ou com os Remnants of the Empire, que são as 2 maiores ameaças ao Senado da República atual. A Leia entrou em contacto com o Han Solo, o Chewie e o Lando Calrissian, em que os 3 estão agora a fazer certas jornadas para com a nome do Senado. Eles agora são uma espécie de aggressive negotiators, tal e qual como a Padmé menciona ser ela e certos Jedi no episódio 2. Basicamente eles fazem certas negociações, tentam se meter onde um senador ou um negociador normal não conseguem, indo até situações de planetas de Outer Rim, a situações controladas por piratas, ditadores, e territórios regionais assim mais fortes ou mais antiquados, de modo a tentar passar a mensagem da República, conseguir gente para a sua causa e basicamente são uma espécie de aliança rebelde, mas oficial. E eu não imagino, lá está, o caminho que foi dado a estes 3 nas sequelas atuais ter sido o caminho que foi feito oficialmente para com eles, because o Han e o Chewie simplesmente voltam a ser piratas bounty hunters, destruindo todo o character development na sua trilogia original. O Lando ainda é aquele que tu sentes que se calhar ganha um pouco mais de juízo porque ele arrependeu-se, cresceu o character development de ter destruído a Death Star 2 e de ter-se redimido aos olhos da Aliança Rebelde e dos seus amigos. E basicamente a partir daí andou com o Luke a explorar artefactos Jedi, a explorar a galáxia, dando-lhe um sentido de não só uma nova espécie de bromance com o Luke nas sequelas, mas também dando uma situação de maior empenho e maior exploração galáctica, que acho que é uma idade e uma
situação interessante para com o Lando. Mas o Han e o Chewie eu acho que eles dão 2 passos atrás. E mesmo no Old Legends, no canon, para além do Lando quase não fazer absolutamente nada após os eventos da trilogia original, o Chewie morre pouco depois para mostrar que os Legends eram cómics sérios num acidente, no meio de um combate fuzilado. E o Han, apesar de ser pai, de estar presente nos jantares dos Skywalkers e conseguir ajudar a tentar derrotar o Throne e a mesma derrotar o clone do Palpatine no Legend, sendo o responsável por dar-lhe um tiro, no joke. Após literalmente ele ter feito os filhos e os filhos terem de ter idade, ele basicamente também pouco ou nada faz. Basicamente os protagonistas são mesmo o Luke, a Mara e até certo ponto a Leia e depois os consequentes filhos e netos dos Skywalker. Os personagens originais, apesar de terem um caminho minimamente do que se esperava, pouco ou nada também é feito com eles. Then again, it's about the new generations. Também tirando o Luke, a Leia e agora que lá está, na minha visão, a Mara, também basicamente os restantes personagens da trilogia original, they fulfill their purposes. O Chewie, o R2 e o 3PO são aquelas 3 personagens supporting que sempre foram, e o Han e o Lando são aqueles personagens que ajudaram bastante, ainda têm presença e importância, but at the same time, their job is kinda done. Por isso, eu sempre tive bastante problemas sobre a inclusão do Han Solo, e isso também se nota nas sequelas. Eles voltaram atrás com os personagens e transformaram o Han Solo numa espécie de Obi-Wan. Role esse que devia ter ido para o Luke, mas I guess. Anyways, eles têm uma espécie de negociação mais furtiva contra um ditador e Indiana Jones style, eu vou meter toda esta secção com estes 3, algo bastante Han Solo-like, portanto, kinda Indiana Jones-like. Imaginem o que é estar num planeta desértico, numa espécie de mercado, e haver umas cenas de comédia, umas cartadas, conversas de homem, com o Chewie e o Lando, e depois eles andarem de um lado para o outro a conhecer ali aquilo, a saberem que tem um espião atrás e a conseguirem não encontrar porque we've already been on this kind of stuff for a long time. E eles descobrem de onde é que está a vir a situação, vão até um bar, há uma confusão alta no bar, remontante a easter eggs em uma Mos Eisley cantina, por exemplo, só que não é em Tatooine, seria noutro planeta. Podemos vê-los, em vez de montarem cavalos, uma espécie de alienígena herbívoro durante o deserto, enquanto chegavam até uma aldeia, ou um castelo, ou um pequeno casarão, digamos assim, deste tal crime boss ou ditador, e eles serem capturados e terem que escapar. E depois, I don't know, até podemos dar um easter egg de ter uma espécie de pedra gigante a rebolar e eles a correrem durante uns segundos até virarem de corredor, basicamente, e a pedra escancar-se em todo o lado. E eles conseguirem capturar o ditador e trazê-lo para interrogatório para a Leia. I don't know, mas eu sinto que enquanto, por exemplo, com o Luke e a Mara e os personagens principais das sequelas, tu sentes que é uma situação séria, mas esperançosa e significativa para a galáxia. Eu não quero transformar o Lando, o Han e o Chewie em palhaços, mas acho que todo o tom light-hearted de aventura e fantasia de Star Wars pode-se inspirar um bocadinho no estilo trilha sonora e visões do Indiana Jones para eles. Principalmente porque, again, tanto nas sequelas originais como no Legends, estes 3 personagens estão um bocadinho maltratados. E lá está, não há muito mais para fazer com eles do que sem ser eles. Eu acho que tentaria trazer uma espécie de Indiana Jones moment, tipo uma espécie de episódio. Estão a ver como é uma espécie de episódio do Mandalorian, em que, pronto, tu sentes que é aquele fio de aventura, uma espécie de side quest, mas que tem uma ponta importante para a main plot. Eu sinto que era o que estes 3 poderiam estar muito bem a fazer. Estava in character com eles, acho que iria resultar muito bem e iria dar significado à presença destes personagens, para além da óbvia fanservice e a obrigatoriedade de veres a Millennium Falcon, pelo menos uma vez. Mas sim, esta parte seria... Estão a ver como no Last Jedi temos a situação do Canto Bight, em que é estupidamente
revoltante, aborrecido, nonsensical e meh, apesar de eu até gostar de ver um planeta casino-like. Esta seria a side quest de Canto Bight, mas em vez de se prolongar durante o filme, seriam uns sólidos 15 a 20 minutos seguidos e iria acompanhar Indiana Jones style, principalmente à las Raiders of the Lost Ark ou Last Crusade, e acho que o Harrison Ford iria gostar disso. Portanto, iria meter estes três no meio do deserto, sem dúvida, having fun. Acho que seria engraçado. São três mulherengos, são três gajos pilotos, badasses, são três gajos de aventura, quase cowboy style. It has everything to have 20 good adventure comedic service. Se calhar podem não concordar. Again, isto não seria um complete out of tone, ou é do género, sim, retirando estes 20 minutos, o filme aí tal poderia ser à vontade. Não. Seria a reintrodução destas personagens, iríamos ver um bocadinho o que é que eles andaram a fazer e o que é que estão a fazer atualmente. E again, iriam entregar este tal ditador, porque eles estariam depois a caminho de Coruscant para entregar à Leia, e porque também o próprio Han sabe das notícias depois do que aconteceu aos filhos e está bastante nervoso, apesar de ter ficado bastante contente ao mesmo tempo que eles ficassem Jedi Knights. E ele até manda uma boquinha do tipo, look, you're their uncle, so protect them or I'll kill you. Something like that. Porque eles são bros, o Han e o Luke. Portanto, também será giro ver o Luke e o Han a conversarem, até porque é uma situação de que o Mark Hamill e o Harrison Ford, sendo grandes melhores amigos na vida real, sim, o Harrison Ford é um homem muito cínico, muito arrogante, muito zangado, mas com o Mark Hamill ele muda completamente. And I gotta say, eu adoraria ver um Luke e um Han mais velhos a mandarem boquinhas, a sorrirem, a abraçarem-se. Um reencontro de bros mesmo, que foi o que eles acabaram por se tornar na trilogia original. Eles tornaram-se uma espécie de relação profissional, depois passaram para rivais que se respeitam até que se tornam amigos, e depois lá para o fim tu notas que eles já são mesmo melhores amigos. E nos cómics do Legends, pelo menos, é uma coisa que acho que fizeram bem, foi explorar essa amizade. Portanto, acho que sim. Acho que aqui tem tudo para vermos um bocadinho dessa amizade com essa picardia, seja num reencontro, seja numa espécie de chamada holográfica neste caso, entre o Luke e o Han. Mas o foco principal desta situação, já que eles agora estão a caminho de Coruscant, again, são com estes novos Jedi. E nesta situação iríamos ver a Jaina e o Jacen, que agora são Jedi Knights, e as suas perspectivas perante o incidente que aconteceu no templo. Este filme, just like The Last Jedi originally, foca-se nestes dois personagens, nos seus sentimentos, nas pontes que os unem, nas suas diferenças, e o caminho que fazem set-up para o terceiro e último capítulo da saga de onde eles são protagonistas. No primeiro, eles são os óbvios aprendizes que estão a aprender o seu lugar no mundo, que estão a saber a personalidade e as relações que têm cada um com o outro, ou mesmo com os outros. Qual é que é o objetivo deles, sendo Jedi da Nova Ordem? Neste segundo filme, basicamente eles, que agora descobriram o seu caminho, mas que levaram um grande teste, um grande choque no final do primeiro filme. Portanto, eles agora vão ter que se consagrar com essa situação e vão ter que puxar-se mais à frente. Este filme, respeitando exatamente o que aconteceu no Revenge of the Sith e no Empire Strikes Back, vai ser o filme se calhar mais negro, apesar de eu já ter metido aquela parte bastante violenta e algo horror-esque na primeira e última parte do meu Force Awakens, mas sem dúvida nenhuma que acho que iria pôr este segundo filme com uma subtileza mais dark e pesada, embora haja um ou outro momento que eu irei pôr também para o terceiro filme. Basicamente aqui iríamos ver os irmãos a discutirem bastante. Eles não concordam de todo com os pensamentos um do outro. Again, sente-se bastante responsável por tudo o que aconteceu. Achou que ser um Jedi Knight não chega e começa a treinar compulsivamente, sozinho ou com outros Padawans e com a Mara Jade, para se tornar o Jedi Master mais rapidamente possível. Isso não vos faz lembrar ninguém? Anakin Skywalker. Portanto, aí o Luke começa-se um bocadinho a preocupar, descobrindo este mesmo durante estes anos o historial do seu pai e verificando que não quer ver a tentativa de um novo Darth Vader. O Luke realmente tem medo dessa situação, mas acima de tudo tem esperança que o seu sobrinho, querendo fazer a coisa certa,
e sendo uma pessoa bastante racional, consiga controlar os seus pequeninos certos e motivações para o The Dark Side of the Force. É algo que é necessário haver. A Mara, como já esteve inclinada no Dark Side of the Force, sendo a Emperor's Hand, é uma pessoa muito importante agora na vida do Jason, porque basicamente está a treiná-lo não só com a capacidade de força, não só com a capacidade de sabre de luz, mas também com a situação de controlar os seus sentimentos, a sua raiva. Apesar de estes mesmos dos treinos estarem a ter alguns frutos, o Kylo desta versão, ou Jason, continua a ter uma visão algo quase ditatorial em termos de expressar o bem. Ele próprio diz que os Jedi deviam de ter influência direta novamente na República, porque será só uma questão de tempo, porque um governo não consegue manter tudo, tem que partir da educação base das pessoas, mas se também não tiverem um governo forte e estável, nada acontece. E algo que ele diz, e isso deixa a pensar também o viewer, é que mesmo com a conquista da liberdade e da nova República, escravos, ditadura, crime alto, especialmente em Outer Rim e nas Unknown Regions, continua a acontecer. O The Chosen One voltou-se para o Light Side no fim e destruiu talvez o Sith mais poderoso ou mais malévolo de sempre. No entanto, ali estiveram 5 Siths, pouco depois de 2 décadas, novamente a fazer problema, sabe-se lá de onde é que eles estão. E então ele diz, e por que não simplesmente da República voltar a tornar-se um novo império, mas um império para as pessoas, em vez de um império corrupto e maligno, acreditando que a Curse está, desde que os Sith voltaram, a República já não é uma coisa que consiga manter. Isto também dando uma nod a que há cada vez mais governos autoritários e de extrema que estão a controlar o mundo, mas não só. Para quem leu o Star Wars Legends Legacy, nós vemos para aí a bisneta do Han Solo, ou a tetraneta. Nessa altura, estranhamente, sabemos que a nova República caiu após 100 e tal anos após ter sido constituída novamente, sabendo que a mesma começou a corromper-se, a ter graves problemas e, apesar de trazer muitas virtudes, não conseguir estabilizar os crimes, a situação de diferenças raciais e as diferenças que houve economicamente para com outros sistemas solares. Ou seja, basicamente o que aconteceu foi a queda que nós começámos a ver na República durante as prequelas e durante o Clone Wars. Começou a haver essencialmente, mas a um nível um bocadinho mais destabilizado e grave durante estes tempos. Portanto, e ex-canonicamente, verificando que tudo é só canon a partir de 2012, desde a aquisição da Lucasfilm para com a Disney, sim, a última e mais futura timeline de Star Wars Universe é a tetra ou bisneta do Han Solo a ser a novo beacon dos Jedi, sendo que eles existem, mas já não são uma ordem, são apenas pessoas que se treinam como uma espécie de religião em certos locais. E sim, existem remnants dos Sith, mas até eles quase que estão agora a tentar coexistir com os Jedi, por assim dizer, não na situação de não se quererem matar, nem nada do género. Obviamente estão a fazer plotting à sua maneira, mas agora a coisa parece que já não é tão rebuscada ou tão light versus dark. E, estranhamente, a galáxia termina sobre a mão de ferro do Império. Mas este Império é aplaudido até pelas pessoas, não porque lá está. Não é um Império que te entra dentro de casa, que te explore, que te destrua, basicamente. Este Império é basicamente a visão benigna ou a visão fantasiosa que se calhar impérios como o do Kim Jong-un vê para a Coreia do Norte. Não, eles não obrigam pessoas a cortar cabelo, nem a morrer por tão pouco, nem nada desse género. Mas imaginem o que é, por exemplo, países como o Canadá, ou países como a Suíça, ou como qualquer país do norte da Europa, em que tem saúde, em que tem educação pagos, em que tem serviços sociais, mas têm todos que trabalhar devidamente, não há cá subsídio-dependentes, basicamente, e temos uma força militar até bastante forte. Basicamente isso é o sonho de qualquer ditador, é ter um ponto forte, é ter um ponto saudável, mas acima de tudo não abusar do seu poder. Ou seja, este império que vemos neste Legacy Comics é um império que o ser humano deseja desde sempre.
um império forte, unido, progressivo, mas sem cair numa situação ditatorial. Sim, tens mais um bocadinho, se calhar tens mais segurança, tens mais militarização e até podes ter uma outra questão mais questionável em termos de liberdade ou em termos de certas expressões, mas de resto é bastante uma coisa saudável. Muito pouca gente queixa-se deste Império, algo que nós vemos durante as comics, durante o Império, ou mesmo na Old Republic, em que tínhamos o Sith Empire e a Old Republic a coexistirem um contra o outro. Muita gente, apesar de dizer extremamente bem das regras do Império, havia muitos outros, principalmente pobres, a dizer mal. Aqui, até dizerem que estavam sob a rule of an empire e termos óbvios Imperial Officers e Stormtroopers a defender o cidadão comum, nós nem fazíamos ideia de que eles estavam sob o Império, mas sim sob uma república saudável com já mais de 100 e tal anos. Actually, a Aliança Rebelde dessa altura são basicamente piratas, ladrões, excomungados da Nova República, ou da ex-República, que tentavam fazer overthrow a este Império mais forte e saudável. Portanto, basicamente o Legacy, ou neste caso o Legends, o Old Canon, acaba com a situação a fazer revert. The Rebel Alliance are actually now the bad little guys e o Empire is the big good guy. É uma situação um bocadinho irónica, mas then again, eu acho que é uma situação que faz uma espécie de circunferência, ou volta, ou it all comes together. Começamos no New Hope em 77 por ver um império enorme, malvado, pessoas insatisfeitas, liberdade em questão e uma aliança pequena, rebelde, cheia de esperança a lutar contra esses princípios. E agora basicamente temos um governo bom, maioritariamente aceite pela grande maioria e uma pequena aliança a tentar destabilizar a situação. Há muita gente que pode ver assim por impérios malvados, mas acreditem, eles realmente tentaram dar uma boa curva. This empire is actually nice. Portanto, aqui nesta situação, o Jason, isto tudo para vos enquadrar na situação de que o Jason acredita que a Nova República e os Empire Remnants deviam se juntar para fazer um império fortificado e deixarem-se de Remnants of War, que já começou desde a Clone Wars. Porque ele apenas diz novas vítimas, velhas guerras. A Mara Jade realmente mete-se perplexa a pensar nisso, mas a sua maneira de pensar, apesar de boa, é demasiado dreaming e é demasiado autoritária à sua maneira. E isto vai muito em contra também a uma crítica dos pensamentos dos CJWs, em que querem tanto que haja justiça social, haja tudo a ser benfeitores e haja um mundo perfeito, que esquecem-se que basicamente tornam um mundo um lugar mau, autoritário e vil à sua maneira. Portanto, aqui basicamente isto é uma explicação meta. Basicamente estamos a transformar o Last Jedi de Rian Johnson, que tentou ser meta e tentar tocar em pontos políticos e sociais da vida real através de Star Wars. Eu aqui sinto que estou a fazer o mesmo, mas se calhar estou a fazer de uma forma mais inteligente e que enquadra bem nos personagens e situações, até mesmo do Old Legends. Ou isso só sou demasiado convencido em alguns aspectos. I don't know. You tell me, folks. Mas pronto. Basicamente iríamos ver mais relação entre a Jaina e o Luke. A Jaina está agora a melhorar as suas capacidades com o sabre de luz. Ela está cada vez mais aberta a conseguir controlar certas force abilities. E o Luke ensina-lhe bastantes valores sobre o que é ser um Jedi, mas acima de tudo sobre o que é ser sobre ela mesma. Ele também lhe indica os momentos que tem com o Jason, mas também que tem confiança nele. Mas com tudo isto que se passou, não sabem quem mais acreditar e não sabe se há de ter mais receio ou se há de ter apenas esta confiança cega nele que nunca vai acontecer, porque tem medo que seja como o Obi-Wan, que acreditou fielmente que nada aconteceria apesar das pistas até ao fim, and then a monster was created. E o Luke não quer fazer esse erro. Basicamente, após essa situação, após estas conversas, estes desenvolvimentos, passamos para o Han e para o Chewie e o Lando, que chegam até Coruscant. Basicamente eles têm uma cena ou duas com a Rose, com a minha versão da Rose, que basicamente é a tal mecânica pilota que está a fazer os melhoramentos para o Exército da República e assim, again, not many upgrades, she's just there because why not?
Vemos uma conversa com alguns dos soldados de guardas, nomeadamente com o Poe, o Dameron da minha versão, em que o esquadrão de elite está agora a servir de proteção para a Leia, exatamente por causa da chegada do ditador e porque não sabem se poderá vir algum bounty hunter a segui-los ou não. A Leia tem uma conversa bastante séria com o Han a sós, por causa desta situação do filho e dos Sith, porque a Leia já conseguiu fazer algum tracking devido a ter mandado certos spies e guards. E basicamente o que nós vemos é que estes Sith estão em comunicação sim com os remnants do Império, mas que não sabem se eles têm uma ligação direta, porque estes Sith parecem estar muito independentes da situação. Parece que o Império não está a aceitar bem a ligação deles, apenas aceita é que eles, com licença, tirem os Jedis do local, do sítio deles, basicamente. De seguida, temos então a situação do Luke e dos seus camaradas a chegarem a um planeta que receberam a tepe da Leia. Eles chegam a uma zona bastante pantanosa. Está bastante negro, nevoeiro. A little bit like Dagobah, em alguns aspectos. Portanto, eles chegam a um planeta pantanoso e têm que encontrar uma montanha e neste aspecto baseia-me um bocadinho em Primal, do Gennady, e também na Disney, principalmente pela Maleficent. Haveria vulcões que teriam assim fumos ou pequenos rachos de lava verde-preto ou verde-roxo, like that evil green fire or smokes. Acho que seria giro. Outra coisa que eu também tentaria tornar era que este planeta pantanoso e montanhoso seria um planeta em que as criaturas seriam as mais wild. Aqui a força seria bastante grande, bastante forte. Iríamos ver muitas hints de Darkseid por aqui, muitas más influências. Algumas criaturas até poderiam retratar esses dois lados da força, Light and Dark. Mas uma coisa engraçada é que eu transformaria as criaturas desta zona do pântano, exatamente como referência a Primal, como criaturas assim mais pré-históricas. Poderíamos muito bem ver um extraterrestre que seria basicamente um Triceratops, com algumas penas, riscas. Qualquer coisa que eu faça mais alien-like, por exemplo, acho que seria... Não sei, se calhar it's the prehistoric fan in me, mas eu não me importava, porque já há criaturas um pouco baseadas em outros pré-históricos em Star Wars, mas são mesmo muito poucos. Portanto, e verificando que eu tenho a liberdade de criatividade para... Este mundo poderia ser um bocadinho como o Lost World, do Júlio Verne. Seria uma zona cheia de rios, cascatas, pântanos e florestas úmidas, montanhas... A situação de, em vez de vermos, por exemplo, só apenas lava, poderia ser, na realidade, estes green smokes ou green fires of evil, e ter estas criaturas pré-históricas, mas mais alien-like, e vermos o que é o grupo a conseguir fugir a estes perigos e a tentar, de forma cautelosa e pacífica, escapar aos mesmos. I mean, it would be intriguing. Basicamente aqui o Luke sente que o Darkseid está bastante forte e ele tem a estranha noção de que sim, este poderá ter sido ou um dos últimos spots ou o spot em que estes Sith se iriam encontrar e estariam a planear a situação para a derrubação, para destruírem os Jedi. Basicamente iriam encontrar uma espécie de templo caído com várias estátuas de Sith Lords e sim, chegámos ao sítio, ao ponto em que as coisas iriam mudar. Não iremos ter uma situação à Snoke, em que basicamente ele é morto pelo Kylo e a Rey depois junta-se a ele para derrubar os Red Guards. Aqui seria um bocadinho 5, 6 Jedi, pelo menos uns 7 vá, iriam entrar aqui por dentro e 4 Siths estariam à espera deles. Nomeadamente a Darth Talon, a líder dos mesmos. Os 4 iriam chegar, ignite their sabers. Luke e Amara tomam posição, mas o Jason e a Jaina também eles assumam posição. Os Padawans também eles fazem alguns ignite a lightsaber, enquanto outros ficaram dentro da nave. E basicamente acontece um grande duelo ainda, like Old Republic kind of style, em que eles começariam ali a duelar todos feitos malucos, assim, basicamente, e I'm sorry, I'm having fun.
Viu? Piu. Mas, anyways, iríamos ver então os gajos a duelar com o sabre de luz. Em relação aqui aos Sith, eles obviamente estavam a utilizar Raw Power, teriam Double Red Lightsabers e Normal Red Lightsabers. Poderíamos até ter um que tinha um Kylo Ren kinda lightsaber, who knows, já que esses também estão a ficar um bocado na moda. Ou like those lightsabers que vimos com os Inquisitores, por exemplo, that would be pretty cool as well. Basicamente iremos ver like o muscle guy que utiliza do grupo, basicamente, a conseguir matar um dos Padawans que lá estava, e vemos o Jawa Padawan a dar-lhe ali alguma luta, apesar dele obviamente cair após algum tempo, e a Jaina luta contra ele, conseguindo assim derrubar. Basicamente concentramos depois na Darth Talon e no seu conselheiro, ou no seu right hand, a lutar tanto contra o Luke como com a Mara. E chegando mais à frente, a Mara e a Talon separam-se do resto do grupo, continuando a duelar e a conversarem uma com a outra. A Talon revela que realmente é uma shame, porque a Mara era a preferida do Emperor, era a sua mão, a sua assassina e agente secreta, onde nem o Vader sabia onde chegar. Tinha um plano muito simples, que era matar o Luke, e no entanto acabou por se casar com ele, que ela é uma traidora e que o Dark Side of the Force está mais forte que nunca, e os Sith irão voltar, mal ou bem, e que iriam tentar renascer o Almighty, o do Dark Side. Basicamente, não vai acontecer na minha visão, mas eles aqui têm um holograma do Palpatine. Aqui nós descobrimos que o plano deles é conseguirem criar rituais do Darkseid em certos locais prósperos do Darkseid, como é neste planeta. Basicamente o plano deles é, utilizando a alquimia Sith, conseguirem renascer e remexer nos midi-chlorians, e utilizando tecnologia de cloning com os remnants do Império, que também está com potencial e adversidade nisso, de criarem um clone do Imperador, conseguindo assim consagrar e unir estas duas forças rebeldes numa só, e conseguindo ser um adversário direto para com a República Nova, e conseguindo trazer o Império Galáctico novamente ao rise of its power. Iremos ver um clone do Palpatine na minha versão. Apesar de eu ter um soft spot pelo Legends de ter feito isso, e a história do Dark Empire ter sido hecka cool, não. Posso já dizer que não haverá clone do Palpatine aqui. O que iremos ver, sim, é um holograma com o Ian McCready a falar do plano e das pessoas base que iriam ajudar nesta situação, e o porquê da Darth Talon e das Sith existirem. Porque a Darth Talon basicamente seria uma Sith que estaria sobre o treino em pequena com um Palpatine, mas de resto ela teve que treinar sozinha em Korriban, o planeta longínquo onde os Sith treinam, e ela conseguiu mais 4 a 5 aliados, daí fazer esta espécie de união Sith. É-nos revelado também que este grupo Sith entrou em contacto com o Grand Admiral Thrawn, o responsável pelos remnants e unidades do Império, sendo que eles têm as cloning facilities e a tecnologia militar base para um regresso do Império. Só precisariam de uma feitiçaria, neste caso, de rituais de alquimia Sith, que este grupo estaria a treinar utilizando os holocrons e as suas habilidades Sith nos locais requeridos, like on the Swamp Planet. A situação é que, para terem a certeza que conseguiriam fazer as coisas, e uma vez que a República poderá ser novamente destruída facilmente com os apoios e avanços suficientes, o plano deles foi erradicar com a Ordem Jedi e o responsável por ter morto o Imperador e o Vader in the first place, daí o ataque no templo. I think it works. Não é a coisa mais genial do mundo. I know it's not. Mas acho que faz bem mais sentido do que tudo aquilo que vimos nas sequelas. E até no Legends. Porque no Legends vemos o Thrawn e a Mara serem os principais adversários no Legends, na trilogia de sequela de Star Wars. That makes sense.
Mas depois vemos a cena do clone do Palpatine e toda a cena dos droids, da cloning facilities, de criaturas da alquimia Sith. E depois vemos regresso de mais não sei quantos personagens. Depois a tentativa do Palpatine entrar no bebê, que estava dentro do outro da Leia. E o Han dá-lhe um tiro na cabeça. E o Luke kinda becomes a Sith Warrior. Nem que seja para ser espião e conseguir manipular o Palpatine a ponto de o tentar matar e aparecer o espírito do Anakin. That's all cool and it made sense, mas ao mesmo tempo acho que é ainda mais confuso do que a plot que eu estou a tentar pôr. Portanto, sim, vamos tentar ser simples. Basicamente o que esta gente quis foi juntar o útil ao agradável. A tentativa de regresso do Emperor. But they won't do it. Because I said so. That's just because it is the way it is. Portanto, basicamente iríamos ver estes duelos. Meanwhile, a Leia estaria a puxar a sua guarda real com o Poe. Está na altura destes meninos brilharem, ou pelo menos prepararem-se para brilhar para um nono filme. Muitos deles iriam ficar em Coruscant para defender o Senado e a República e os cidadãos comuns nas cidades. No entanto, uma legião com o Poe, e também a Rose foi chamada para tal, eles iriam para o planeta indicado para tentar dar o apoio necessário. Em relação ao Finn, porque eu sei que não falei do Finn ainda, o Finn vai aparecer durante este filme, sim, mas muito sinceramente eu não sei o que fazer com ele. Se bem me lembro no Force Awakens do meu rewrite, ele arrependeu-se do que fez e decidiu sair com mais uns quantos soldados, ou então pelo menos ele foi sozinho, depois de não concordar com os ideais de certos almirantes e com as ordens do Grand Admiral Thrawn. Após 2 missões que o acompanhamos durante o Force Awakens, ele depois dirige-se até perto da República para tentar começar uma nova vida. Neste filme podemos tentar pôr intertwined scenes com o Finn, em que ele se torna alguém disposto a ajudar a República ou a tentar entregar os planos, alguns dos planos ou conhecimentos que tem em relação aos remnants do Império e às ligações que possa ter com outros crimes e organizações criminais, visto que ele não conhece a situação dos Sith. Muito pouca gente na realidade conhece esta ligação que os Sith revelam ao Luke e aos outros Jedi naquele tempo, mas muito sinceramente eu até tenho alguns planos para ele, para o nono filme. Mas, muito sinceramente, Finn is an intriguing, interesting character, mas eu acho que ele se calhar resultaria apenas para um filme. Tipo, he's a bad guy, he turns out to be good. Ele é um Stormtrooper regular. I mean, he gains trust porque ele sempre andou a fugir, and he sacrifices himself. Eu continuo a dizer que o Finn só deveria ter existido durante o Force Awakens e o Last Jedi, neste novo canon. Nos meus filmes, nós desenvolvemos-lo durante o 7º. Durante o 8º, I guess we can see some scenes here and there. Ele a ser amigo da Rose, maybe. E até a criar uma espécie de respeito e admiração pelo Poe. Mas muito provavelmente não vamos ver muito mais do que isso. E eu até estou com grandes ideias. Simplesmente o matar no episódio 9. I really don't know, honestly, mas veremos. I'm sorry, Finn, but you kinda just suck, I guess. Basicamente depois, finalizando aqui a situação dos duelos, o Luke e os restantes Jedi conseguiriam parar algumas das criaturas de alquimia Sith. Nós vemos que eles ainda tinham projetos para alguns Dark Troopers que até vemos no Mandalorian, que iriam ser derrubados também. E basicamente no fim, aquele Sith Musclehead é morto, sobrando apenas só 3. Continuando a situação da Mara e da Talon, surprise, surprise, Talon actually got the upper hand. E a Talon acaba por matar a Mara Jade. Mara Jade é a minha mulher favorita em Star Wars. She's basically Black Widow with a purple lightsaber. Mas sim, ela morre às mãos do Jason no Legends. Eu aqui queria tentar puxar a situação um bocadinho diferente, porque eu acho que se vai servir muito bem a ponte para o que eu quero fazer. Portanto, aqui
não será o Jason como nos cómics a matar a Mara. Vai ser sim esta Darth Talon que a vai matar. E a Talon regressa com o sabre de luz roxo da Mara remontante que ela conseguiu conquistar. E o sabre de luz é quase uma situação de humilhação, fazendo Ignited e atirando-o para o chão, sorridente, orgulhosa do que fez. O Luke não acredita no que está a ver. Ele, à primeira, pensa que há uma Sith Deception, mas ele não consegue sentir a Mara nowhere near. Sente frio e uma tristeza enorme. Portanto, ele sabe que sim, a Mara juntou-se à força. E basicamente ele apenas diz para tanto a Jaina como o Jason pegarem nos restantes Padawans and they just go away, que ele tratará disto de uma vez por todas. A Talon Reese diz que após ter morto uma mestra que finalmente vai matar o Emperor's Killer e finalmente o Império irá regressar. Os outros dois Sith que estão com a Talon simplesmente afastam-se também e decidem ir embora, because the plot demands it. E temos um confronto silencioso. Nós aqui... Estão a ver um bocadinho como é aquela cena no Harry Potter e a Ordem de Fênix, em que o Daniel Radcliffe gritou e chorou de uma forma tão emocional com a morte do Gary Oldman, que eles fazem toda aquela cena em silêncio. Nós aqui não vamos ter trilha sonora. Não vamos ver nada de épico. Vamos só ver duas pessoas a lutar algo calmamente, sem qualquer tipo de música. Só vamos ouvir as respirações, os movimentos e os sabres de luz a bater um no outro. Não vamos ouvir absolutamente mais nada. Vai ser assim um confronto sólido, poderoso, por vezes ágil. E depois finalmente ouvimos a Talon dizer que finalmente sentia que o Luke estava a ficar mais fraco devido à sua emoção, que a sua emoção é a sua weakness e que estava na altura de abraçar algo que o pai já tinha abraçado e que sentiu o sobrinho também a abraçar, que o Dark Side of the Force estará sempre de mãos dadas com um Skywalker. E que estava na altura de fazer let go, basicamente. O Luke, however, muito calmamente após respirar fundo, apenas diz: mas eu nunca te deixaria fazer let go, Talon. E ele basicamente ele basicamente fecha o sabre de luz dele. Ele concentra-se e começa a fazer um force crush nela. Ela começa a espernear com alguma dor, até que de repente começamos a sentir alguns ossos a começarem a partir-se por dentro. E o próprio Luke diz que eu nunca te poderia deixar ir. E ele simplesmente mantém-na no ar, sem fazer o force crush, e atira para uma ravina fora com uma distância enorme na saída do templo, fazendo com que a Talon literalmente morresse da queda. Yes, we confirmed the death after that too. A Talon está morta. O Luke apenas pesquisa pelo tempo, vê a Mara no chão e decide a pôr ao seu colo, fazendo-lhe festas no cabelo, dando-lhe um último beijo na testa. Tem algumas lágrimas a escorrer nos seus olhos e basicamente fica ali sentado durante um tempo. Com isto, o Jason viu toda aquela cena. Ele sente-se revoltado, desapontado. Ele sente que ele sentiu um pouco do Darkseid que o Luke utilizou naquela situação, mas que acima de tudo a Light prevaleceu nele. He is not Anakin. Ele será sempre um Jedi. Mas o próprio Jason diz que não sabe o que achar daquilo. Porque no fim, um Jedi utilizou uma habilidade que, apesar de ainda ser algo Jedi Fengi, porque Force Crush é uma habilidade utilizada pelo Luke e também pelo Mace Windu na altura das prequelas,
É um bocadinho mais Dark Side oriented. E só através da tragédia e da morte é que as coisas avançaram, porque os caminhos pacíficos que o Luke começou a utilizar não estão a dar frutos e apenas mais morte. A Jaina está ferida. Perderam mais alguns Padawans e ainda nem os últimos 2 Siths estão mortos. Jacen diz que chega, que é preciso ser-se mais. Ele acaba por ir ter com os outros 2 Sith, afastando-se do resto do grupo. Basicamente o que ele faz é matar de imediato um deles, após alguma conversa, apenas deixando o suposto braço direito da Darth Talon, que era um ex-banqueiro e político antes de se tornar este Sith. E sendo uma pessoa bastante luminosa em termos de ideias e tática, o Jacen pensa que se calhar ele para já será uma boa ajuda para a visão que ele está a pensar. Corrompendo o seu sabre de luz, virando ele azul para vermelho. Jacen Solo diz que a partir de agora terá que ser algo que ele não queria para que haja verdadeira mudança. Terá que ser um Sith Warrior. Tornando-se assim o Sith que ele também é nos cómics e sendo também um Kylo Ren das sequelas. E os dois saem da mesma nave. O Luke, no meio da tristeza, sente que é algo como se tivesse perdido alguém, novamente sem saber o que é que aconteceu, e ao voltar, após queimarem a Mara no funeral, diz que não sabe o que se passou, apenas que o Jacen desapareceu. A equipa não sabe o que pensar. O Luke comunica isto à Leia e ao Han e as buscas começam e o Luke teme o pior. De que o Jacen, após ter visto a morte da Mara e todos os conflitos psicológicos e emocionais que o mesmo tem sobre tudo isto que se passa à volta dele, se tenha tornado um Sith Warrior. Mais para o final do filme, vemos finalmente o Thrawn e os Remnants of the Empire, que souberam a queda da maioria dos Sith que estavam a trabalhar para com eles. Alguns imperiais ficam revoltados, outros desapontados, outros dizem que é bem feita, porque também não queriam o regresso de gajos com espadas laser vermelhas a conquistar todas as decisões de que homens e militares devem tomar. No fim, o Thrawn sendo que falhou porque não vai conseguir reconquistar a grande união do Império que queria, e sendo-se um falhado por não conseguir ter reconstituído o seu mestre novamente, o Imperador. No entanto, ele sabe que talvez isto seja uma nova era e de que o Imperador consiga viver, nem que seja pela mente deles, nem que seja por eles continuarem a querer a criação e reconstituição do Império para continuar a visão do maior dos homens, do Imperador Palpatine. E com isto, o Thrawn começa a dissecar planos para a manipulação e destruição definitiva da Nova República que tentaremos ver no episódio 9. And that's how things are gonna end. Isto para mim seria o Last Jedi, a minha visão para o Last Jedi. Como o título diz, These are the Last Jedi. Não será o último Jedi tipo, meu Deus, é só a Rey, é a última, mas sim o Last Jedi coletivo. O Luke ainda está vivo e 2 a 3 Padawans ainda poderão estar vivos e temos a Jaina também. O Jacen ainda meio está vivo, mas ele a partir de agora é um Sith. Portanto, tecnicamente agora só existem 4 a 5 Jedi. São um único Jedi Grandmaster, uma Jedi Knight e 2 ou 3 Padawans. Nunca esteve a situação tão má como agora e realmente será uma situação bastante perigosa, porque a partir de agora tanto o Luke como a Jaina não sabem como vai ser para derrotar, apesar de pequeno, Remnants do Império e 2 Sith Warriors tão magníficos, apenas com eles os 2 e Padawans. Vai ser uma situação complicada, mas quem sabe. O episódio 9 chama-se The Rise of the Skywalker na mesma, tal e qual como é o título canónico da Disney. Vocês sabem que o filme vai ter um final feliz. Mas será um final feliz sem custos? We'll see.
O episódio 8, again, eu não fiz um full rewrite script. Provavelmente vai haver explicações que podiam ter estado melhor. Possivelmente haveria mais detalhes como nome de criaturas ou planetas ou personagens que eu poderia ter dado, sim. Mas, again, isso obrigaria-me a escrever a full write-on script. E também situação, se notar algum plot hole, também poderá ser normal. Again, isto é algo que saiu da minha cabeça agora. E por alguns pontos que fiz em papel rascunho. Portanto, again, não esperem que isto seja a coisa mais interessante do mundo. However, espero que vos tenha agradado ou que tenha pelo menos vos metido a pensar que sim, se calhar isto pode ser tão bom ou interessante quanto o The Last Jedi normal. I hope it's better than that shit. Portanto, sim, espero que tenham gostado, maltinha. Vamos agora avançar então para o episódio 9 da Rise of the Skywalker.